Deus, abra sua Bíblia, Apocalipse, último livro do Novo Testamento, último livro da Bíblia Sagrada, Apocalipse, o livro das revelações, capítulo de número 2. Continuamos, nós na última mensagem falamos sobre a igreja de Esmirna e hoje nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. E parece que o pirão continua, viu? O pirão continua. Hoje vamos falar da igreja de Pérgamo, uma igreja que podemos dizer assim de maneira bem grossa, de maneira bem grosseira. De maneira bem grosseira, nós podemos dizer assim, uma igreja que era casada com o mundo. É forte, né? Lembrando a você que todas essas cartas, elas foram direcionadas do Senhor Jesus, que pediu ao apóstolo João. Ele sempre começa dizendo assim: e ao anjo da igreja que está em tal lugar, escreve isto. O Senhor Jesus sempre mandando João escrever o que ele falava, o que ele mostrava. E eu repito, eu enfatizo que essas cartas não foram escritas para ímpios. Essas cartas foram escritas para cristãos, para os crentes daquela época, os crentes da igreja, das igrejas da Ásia. Entendeu? Então, porque às vezes a gente está ouvindo uma palavra, a gente pensa, não, isso aqui é para uma pessoa que não aceitou a Jesus ainda, isso aqui é para a pessoa que está afastada. Não, todas essas cartas foram escritas para as igrejas da Ásia. Igrejas. Então, o texto diz assim, capítulo 2 de Apocalipse, versículos 12 até os versículos de número 17, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas eu tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu começo aqui dizendo para você que, mais do que nunca, presta atenção no que eu vou lhe dizer agora, mais do que nunca, nós precisamos ouvir o que Jesus disse à pequena igreja de Pérgamo, que também vivia no quartel-general do inferno, se a gente pode dizer assim. A pequena igreja de Pérgamo, ela vivia no pequeno quartel-general do inferno. Ela servia a Deus sob a sombra do trono de Satanás. Veja que coisa forte. Pérgamo não era um local fácil para se viver. E mesmo assim foi lá que Deus plantou a sua igreja. E nesta carta,
Cristo alerta os seus filhos da igreja de Pérgamo a permanecerem fiéis mesmo nesse ambiente infernal. Que eu acredito que você já deve estar aí se identificando, né? A terra hoje, a gente não vai dizer que aqui é um pedacinho do céu, jamais. Estamos vivendo dias difíceis, num território, podemos dizer assim, da maneira mais pejorativa possível, estamos vivendo num território infernal como a igreja de Pérgamo. E mesmo assim o Senhor nos orienta a permanecermos fiéis, mesmo nesse ambiente difícil que está a terra hoje. E aí, nós vamos lembrar aqui algumas características de Pérgamo para você entender o porquê Jesus disse determinadas coisas. E vamos falar de Éfeso. Éfeso era a principal cidade da Ásia. Foi a primeira igreja que nós falamos. A primeira carta que Jesus dirigiu foi a igreja de Éfeso. Como nós aprendemos, Éfeso era a principal cidade da Ásia, mas Pérgamo era a capital. Porque lá era a sede do governo imperial. Lá em Pérgamo era a sede do governo imperial. E é nessa cidade que Satanás aparece como príncipe do mundo. O que o apóstolo João chama de mundo em sua primeira carta é, de fato, o grande inimigo da igreja de Pérgamo. Em 29 a.C., os líderes de Pérgamo construíram o primeiro templo dedicado a César, lá na Ásia. O louvor ao imperador, nesse tempo, tinha muita força. Se nas outras, proclamava-se uma vez por ano a grandeza de César, em Pérgamo a idolatria imperial era cotidiana, ou seja, era diária. Incenso era queimado diariamente ao imperador. Aqui, servir a outros deuses não era problema, desde que o nome de César fosse glorificado e exaltado todos os dias. E aí, quando alguém dizia assim, Zeus é Senhor, César tinha de ser imediatamente aclamado. Se alguém dissesse assim, Deus é o Senhor, na sequência alguém tinha que dizer, e César seja louvado. Se alguém dissesse assim, a deusa Artemis é poderosa, é maravilhosa, na sequência teria que ser dito, e César é o maior, é o grande. Para você entender o nível da idolatria que essa igreja em Pérgamo teria que viver junto com ela. A dificuldade para os crentes aqui estava no fato de eles não poderem servir a dois deuses. Se proclamassem César é o Senhor, eles trairiam seu Deus, o seu verdadeiro Deus. Caso contrário, eles seriam mortos por amor a Cristo. A montanha, só para você saber alguns dados territoriais e geográficos, a montanha que se elevava a 1.000 metros acima da cidade, localizada em Pérgamo, estava recoberta de templos pagãos, de santuários, de altares a Zeus, a Dionísio, a Asclépio ou a Esculápio. Era um deles também. Cada um possuía o seu templo. Preste atenção. E um gigantesco altar a Zeus, a maior das, podemos dizer assim, deidades gregas, foi construído ali em forma de trono. Muitos acreditam que este era o trono de Satanás, citado aqui nessa carta. Mas, de qualquer forma, era o altar pagão mais famoso daquela época. E perceba, preste atenção. A cidade estava tão profundamente envolvida com a idolatria que possuía o seu próprio deus, Asclépio, o deus da cura. Era o que eles chamavam de o deus da cura. E adoradores vinham a esse templo para encontrarem alívio para as suas enfermidades. Cobras arrastavam-se pelos templos. Presta atenção.
E os adoradores eram encorajados a deitar-se no chão para que as serpentes subissem nos seus corpos. Veja que idolatria. E eles criam que o toque das víboras no seu corpo tinha o poder de curar eles. E de fato, o símbolo da medicina é uma serpente enrolada. Eu não sei se você já pôde observar. O símbolo atual da medicina é uma serpente enrolada, que representa o deus Asclépio, que era chamado nessa época, lá na Ásia, o deus da cura. E era neste local que a igreja se encontrava, a igreja de Pérgamo. Vivia ela no quartel-general do inferno, eu repito. Servia a Deus nas raias do trono de Satanás. Veja que situação difícil para a igreja de Pérgamo. E aí, a gente vai meditar aqui em alguns aspectos, né? Sobre quem escreveu essa carta. Na cultura romana, a espada era símbolo do poder e autoridade. Significava a punição capital, vida ou morte. César tinha sempre a palavra final. A sua determinação tornava-se lei. Tudo que César dizia se transformava em lei. E eis aqui porque Jesus é descrito nesta carta uma espada de 2 fios que corta dos 2 lados. Aqui está a autoridade judicial de Jesus, a autoridade suprema, a autoridade de julgar a questão do povo de Pérgamo. E com a espada desenganada é o guerreiro divino que viria guerrear pelo seu povo, que vence os inimigos, que pronuncia o julgamento sobre eles. Ele é o único Senhor da igreja, que tem poder sobre a morte e sobre a vida. E a sua palavra é a palavra final. Nessa época a palavra final era de César, mas Jesus endereçou essa carta para Pérgamo para dizer que a palavra final era dele e que a sua lei é patente e que o seu reinado é absoluto, lembrando a igreja que ele estava acima de César. E aí a gente pergunta, por que uma espada de 2 fios, né? Porque ela corta de todos os lados. Ela corta de ambos os lados. Cristo tem poder sobre a vida e sobre a morte. Ele possui autoridade para abençoar, para salvar, mas também para condenar a perdição eterna. E aí, há 2 razões porque Jesus se revela dessa forma à igreja de Pérgamo. Primeiro, Pérgamo achava-se sob a espada de Roma. Estava sob o domínio de Roma. Intimidação e medo era algo que tomava conta dos corações daqueles crentes. E por isso eles não podiam esquecer que havia uma autoridade mais forte que a autoridade romana. E essa era a autoridade de Jesus. Porque, embora Roma tivesse todo o poder naquela época sobre o povo que estava em Pérgamo, Jesus detém toda a autoridade sobre os que estavam em Pérgamo, sobre todos de Roma, sobre toda a terra. E Jesus vem lembrar isso para essa igreja. Segundo, como essa igreja tolerava falsos mestres e falsos ensinadores, eles não podiam esquecer de que há um padrão que não muda. E esse padrão é a palavra de Deus. O Senhor zela para cumprir a sua palavra. E é por isso que os crentes de Pérgamo precisavam defender claramente a doutrina sem reservas, sem estar em cima do muro, sem tentar agradar as 2 partes, não. Ou eles falavam a palavra de Jesus, ou eles defendiam o que as escrituras diziam, ou eles defendiam o que Roma pregava e determinava. Caso contrário, eles enfrentariam a disciplina severa das mãos do próprio Jesus. Aleluia. E esta é uma palavra de encorajamento de Jesus Cristo, que sabia o que significava viver no quartel-general do inferno de Pérgamo. Desde o seu nascimento, já enfrentava ele as investidas de Satanás. E é por isso que no verso 13, ele vai dizer assim,
desse texto, ele vai dizer assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os crentes em Pérgamo, eles viviam onde se achava o trono de Satanás, como o próprio texto vai dizer. Aí, entenda, Satanás não é onipresente. O que é ser onipresente, irmã Jaqueline? É estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Onipresente só Deus. Ele está aqui comigo no estúdio, ele está com você aí na sua casa, ele está aqui em Pernambuco, ele está com você que está em São Paulo, ele está aqui no Brasil, ele está com você que está aí em outro país ouvindo a programação. Deus é onipresente, Jesus é onipresente, o diabo não. Ele não é onipresente, pois ele não é Deus. Ele só pode estar num lugar de cada vez. Assim, passava a noite em Laodiceia, Sardo ou Éfeso, mas depois ele retornava ao seu domicílio, que era Pérgamo. Preste atenção nisso. Habitar significa ocupar uma casa e viver nela permanentemente. E aí a gente pergunta, Jesus vai dizer a Pérgamo que eles eram o trono de Satanás. Mas por quê? Uma igreja pode ser... Como pode uma igreja ser o trono de Satanás? Não é a igreja do Senhor Jesus? Entenda. Essa cidade, como eu já lhe falei, era o centro da adoração a Asclépio, o deus serpente. E neste templo, os adoradores misturavam as cobras. Presta atenção. Satanás, a antiga serpente, sentia-se muito bem em Pérgamo. Além disso, ele ficava aqui em Pérgamo, o centro regional de adoração ao imperador. E foi a primeira cidade na Ásia a ter um templo devotado a César. Havia lá, inclusive, um sacerdócio especial devotado a este culto. A adoração a César era mais intensa aqui em Pérgamo. E sabe o que Jesus faz? Jesus parabeniza os pérgamos por haverem eles retido o seu nome, ou seja, guardado o seu nome e não negado a fé. Eles permaneciam fortes em sua lealdade a Cristo como Senhor. Eles recusavam-se a adorar a César. E não obstante as pressões, eles permaneciam fervorosos. Eles mantinham-se fortes nos padrões divinos. Apesar do declínio moral daqueles dias, os crentes de Pérgamo permaneciam fortes às pressões. E aí, deixa eu te dizer algo, deixa eu aplicar essa palavra no nosso coração, porque hoje em dia, nós estamos vivendo uma época em que cristãos estão cedendo por qualquer coisa. Eu fiz essa introdução toda para você entender que ambiente difícil viviam os irmãos em Pérgamo. Que situação de pressão aqueles crentes viviam. Mas Jesus faz questão de dizer que eles guardaram seu nome, não negaram a sua fé. Hoje muita gente está negando a Jesus por qualquer coisa. Hoje tem gente negando a sua fé por causa de um emprego, negando a sua fé por causa de dinheiro, negando a sua fé por causa de posição, negando a sua fé por causa de um relacionamento, negando a sua fé por causa de uma aventura, negando a sua fé por causa de uma amizade, negando a sua fé por causa de um copo de cachaça, negando a sua fé por causa de um cigarro, negando a sua fé por coisas tão banais. Olha o que essa igreja vivia. Mas Jesus disse assim: eu conheço as tuas obras, vi que vocês guardaram o meu nome. Eu sei que vocês habitam onde está o trono de Satanás. Com tudo isso, vocês guardaram o meu nome e não negaram a sua fé. Tem gente hoje querendo negar Jesus por causa de uma enfermidade. Tem gente hoje querendo negar Jesus porque a porta não se abre. Tem gente hoje querendo negar Jesus porque o casamento se acabou. Tem gente hoje querendo negar Jesus por coisas tão... Meu irmão,
E se você vivesse nos dias dessa igreja aqui de Pérgamo? E deixa eu observar para você que entre estes crentes, Antipas se destacava por sua coragem, por sua fé. O seu nome, inclusive, significa contra todos. Antipas significa contra todos. E esse crente, ele se destacava por causa da sua coragem, por causa da sua fé. E para defender a sua fé, ele se colocava de fato contra todo mundo. Provavelmente, pastor da igreja se recusava a aceitar o status políticos daqueles dias. Eles se recusavam, eles se opunham ao governo, porque apenas Roma tinha o poder de aplicar a pena capital. Mas se Roma quisesse alguém morto, sabe? Se Roma quisesse que aquele pastor morresse, Jesus aqui se refere a ele como a minha fiel testemunha. Pode haver maior tributo do que esse? Pode haver maior reconhecimento do que esse? O próprio Jesus dizer, esse aqui é o meu fiel testemunha. Veja que coisa linda. Meu irmão, o nosso testemunho tem que ser fiel. Será que Jesus pode olhar para nós e dizer assim, independente da circunstância que Jaqueline está vivendo, ela é minha fiel testemunha, ela não nega a fé, ela guarda o meu nome. Será que Jesus pode dizer de você que está me ouvindo agora? Essa aqui, ó, é Maria, esse aqui, José, ele sofre, ele paga o preço, é perseguido, está vivendo no inferno, num ambiente hostil, num ambiente difícil, mas é o meu fiel testemunha, ele não abre mão de mim, ele não nega o meu nome, ele não nega a sua fé, independente das circunstâncias. Será que Jesus pode dizer isso de mim, de você? Aleluia! Você sabe o que a fidelidade custou para Antipas? Você sabe o que ser fiel a esse Jesus custou para esse servo que se destacava e era fiel testemunha de Jesus? Você sabe o que isso custou? Custou a morte. Ele foi morto onde Satanás habitava. Veja que coisa forte. E sendo assim, a fé que Antipas ostentava, ela haveria de ser proclamada aos séculos vindouros, como nós estamos falando dele hoje aqui. O mundo vê a morte dos mártires e lamenta. Que perda, né? A gente vê aí nos noticiários pessoas morrendo em outros países por amor a Jesus. E a gente fica, que pena, que dó desses irmãos. Coitados, morreram por causa do evangelho. Só que Deus não. A Bíblia diz que Deus vê a morte desses fiéis por amor ao seu nome. E Deus se regozija, Deus se alegra. Enquanto você diz, que pena dos irmãos que estão morrendo em outros países por causa do evangelho, o Senhor está dizendo, que ganho! Que ganho, que presente, que alegria! O céu ganhou mais um fiel! Aleluia! O Salmo 116 e o verso 15... Leia aí para você não achar que é coisa da minha cabeça. Salmo 116 e o verso 15. Diz assim: preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí nós vamos olhar, porque cada igreja Jesus tinha uma recomendação para fazer, uma crítica. Tinha um elogio e tinha uma crítica. E qual era a falha da igreja de Pérgamo? Qual era a crítica que Jesus direcionava à igreja de Pérgamo? Está aqui, capítulo 2, versículos 14 e 15. Jesus vai dizer assim: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão,
o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Presta atenção. Uma pausa aqui para uma água. Observe que, mais uma vez, nós podemos observar que não existe igreja perfeita. Presta atenção, vou repetir. Mais uma vez, a gente passa a observar que não existe igreja perfeita. A cada igreja que Jesus se direcionou, eu repito, havia um elogio e havia uma crítica. A perfeição só será alcançada no céu. Se você por aí está procurando igrejas perfeitas, cristãos perfeitos, eu já te adianto e me desculpa frustrar você, você não vai encontrar. Você não vai encontrar cristãos perfeitos, você não vai encontrar pastor perfeito, você não vai encontrar missionária perfeita, você não vai encontrar igreja perfeita, ela não existe. A igreja perfeita ela vai morar no céu, só lá no céu, onde nós teremos corpos glorificados. E quando a gente olha para a igreja de Pérgamo, não é diferente. Apesar da constância da igreja de Pérgamo, apesar de guardar o nome do Senhor e não negar a sua fé, o pecado na igreja de Pérgamo começou de forma sutil, sabe? Quase que de forma imperceptível, de forma muito, como é que eu posso dizer? De forma silenciosa, delicada. Sabe aquela história que a gente costuma dizer que o diabo vem com sapatinho de lã? É exatamente isso. Exatamente isso que aconteceu na igreja de Pérgamo. O pecado foi se infiltrando aos poucos. O maior perigo não era a perseguição, e sim a perversão. Lembra do que eu falei no início? O pecado não é a perseguição, é a perversão. Ou seja, o pecado, a gente pensa que o pecado escancarado é o que a gente vê hoje na mídia, né? As falsas ideologias que vêm combatendo contra a igreja. Não. O maior pecado está na perversão, ou seja, na inversão de valores. São aquelas coisas que mudam dentro da igreja, aos pouquinhos, vai se amoldando ao mundo e a gente não percebe. Entenda que se Satanás não pode derrotar a igreja, ele tenta ingressar nela. Se Satanás não pode derrotar a igreja, ele tenta se infiltrar nela. E como é que ele faz isso? Através dos cristãos. A ameaça mortal para a igreja vinha de dentro. A maior ameaça para a igreja de Pérgamo vinha de dentro, não vinha de fora. Entenda isso. Em Pérgamo havia um pequeno grupo que instigava os crentes a se comprometerem com o mundo. A sua carnalidade prejudicava os fiéis. E este grupo achava-se envolvido com a doutrina de Balaão. A queixa de Jesus não é dirigida ao grupo que ensinava tal heresia, não. Mas a igreja por tolerar a doutrina de Balaão. Eu vou repetir para você guardar isso aqui no seu coração. A queixa de Jesus não era com o grupo. A queixa de Jesus era com os fiéis que toleravam o grupo. Você está entendendo? O porquê eu ter dito algumas coisas há minutos atrás. Não é? A gente não pode se conformar com as coisas erradas que acontecem em nosso meio. Não podemos ser coniventes, não podemos ser tolerantes. Porque às vezes a gente está esperando o bombardeio lá de fora e o diabo já se infiltrou, ele já está no nosso meio, ele já está usando pessoas que deram brecha para trazer divisão, para trazer pecado, para trazer imundícia, para trazer sujeira lá de fora para dentro.
E Jesus estava falando com os cristãos que, apesar de fiéis, apesar de guardar o nome do Senhor, apesar de não negar a fé, via o que estava errado e tolerava. Via o que estava errado e se calava. Entenda que omissão também é pecado. A gente diz, eu não vou me meter nisso não. Eu não tenho nada a ver com isso não. Cada um faz o seu. Na casa do Senhor não tem isso de cada um faz o seu. Nós somos um corpo. Se minha mão está doente, o meu corpo vai sentir. Se minha perna está doente, o meu corpo vai sentir. Então a gente precisa tratar todo o corpo, porque não tem parte mais interessante ou menos interessante. As minhas 2 mãos são interessantes. Os meus 2 pés são importantes. O meu pescoço é importante. O meu tórax é importante. Tudo no corpo da igreja do Senhor é importante. Assim como no seu corpo. Se uma parte adoecer, todo o resto vai adoecer. Então não tem isso de cada um faz o seu. A mão faz o seu. O pé faz o seu. Né? O braço faz o seu. O meu tórax faz o... Não tem isso, meu irmão. É um corpo. Se fosse assim, tinha gente que não morria de câncer. Porque o câncer dá só no braço, ou o câncer dá na perna, ou o câncer dá só no pé. Não, meu irmão. Se não cuidar do pé, o câncer vai se alastrando pelo corpo inteirinho, vai tomando os órgãos. Daqui a pouco ele pega pelo fígado, vai pro pulmão, e daqui a pouco tá no corpo inteirinho. Câncer precisa ser tratado. A mesma coisa são as pequenas coisas que acontecem dentro da igreja, entre os nossos irmãos. Precisa ser tratado. Se não for tratado, vai ser como um câncer, como uma cólera, vai adoecendo o corpo inteiro. E Jesus fala para esse grupo dos fiéis, que pareciam estar indiferentes ao pequeno grupo que sustentava a doutrina herege de Balaão. Né? Ouça, pelo amor de Deus, o que Jesus está falando. Aí você pergunta, irmã Jaqueline, qual era a doutrina de Balaão? Entenda, Balaão era um profeta gentil do Antigo Testamento, aquele que queria amaldiçoar o povo, lembra? Amaldiçoar os filhos de Israel. E ele foi chamado para ser profeta, para ser porta-voz de Deus. Mas só que ele sempre falou pelo diabo. Durante a peregrinação de Israel pelo deserto, Balaque, o rei de Moabe, ele ouviu dizer que o povo de Deus avançava, crescia, prosperava. E ele sabia que não havia maneira de se defender dos israelitas. Então Balaque, o rei dos Moabitas, desesperado, pediu a ajuda de Balaão. Vulnerável à tentação, ao lucro, ao amor ao dinheiro, o profeta Balaão, estrangeiro, buscou em 3 momentos diferentes amaldiçoar o povo de Deus. Amaldiçoar Israel. Mas em lugar da maldição, ele sempre proferia bênçãos. Aleluia. Nem quando o povo quer nos amaldiçoar, consegue. Porque não tem aquele que possa amaldiçoar, aquele a quem Deus já abençoou. Então, da mesma forma, ele não podia amaldiçoar Israel, sabe? Ele tentava servir a Deus e ao dinheiro. Ele arquitetou um plano até engenhoso. Balaão, o profeta do lucro, sabe? Ele era o profeta do lucro. Instruiu, pois, a Balaão a colocar tropeços diante dos israelitas. Ele instigou a Balaque a pôr meretrizes no arraial hebreu para que seduzissem o povo de Deus. Ah, meu irmão, infelizmente, os filhos de Israel não eram páreo para essa tentação e eles caíram. E eles se divertiam com mulheres pagãs, tudo que Deus havia condenado. E com elas eles adoravam os ídolos. Eles comiam os alimentos oferecidos a eles. Eles adoravam em templos pagãos de Moabe. E nestes templos, as prostitutas cultuais induziam os israelitas a cometerem todo tipo de torpeza, todo tipo de imundícia. O resultado, claro, foi devastador, sabe? Entretanto,
Em guerra contra o seu povo, Deus matou 24 mil israelitas por causa do pecado do povo. O que Balaão não pôde fazer, o pecado fez. O tropeço foi grande. E o resultado foi devastador, foi horrível. Entenda que pedra de tropeço é uma armadilha feita com um chamariz. Porque quando essa armadilha é tocada, bum, explode a bomba. A armadilha dispara e prende a vítima. Preste atenção, prende a vítima. Assim é o pecado. Ele parece atraente, mas se ele for tocado, ele captura a presa. Meu Deus. E sabe o que significa aqui a doutrina de Balaão? O compromisso com o mundo. O compromisso com o lucro, o compromisso com o dinheiro, o compromisso com as vantagens ilícitas. É a mistura das coisas santas com as coisas profanas. É ter um pé na igreja e outro pé no mundo. E com esse ensino, esse grupo de Pérgamo ameaçava destruir a igreja. Entendeu? Porque aqui quebrava-se um elo e toda a corrente era inutilizada. Se apenas uma célula torna-se, eu repito, se apenas uma célula torna-se cancerosa, todo o corpo logo vai sofrer o câncer. Assim é a igreja. Como Jesus disse, um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pequeno foco de pecado prejudica todo o corpo. O mal precisa ser eliminado. O mal precisa ser cortado pela raiz. Você está entendendo o que Deus está falando com você nessa madrugada? Nesse momento? O mal precisa ser cortado pela raiz. A gente tem que ter cuidado com esses grupos que vão fermentando, sabe, no meio do povo. Com esses grupos que vão levedando, com esses grupos que vão inflamando, com esses grupos que se levantam instruindo os outros a terem uma visão deturpada das coisas de Deus, da palavra de Deus. Balaão fazia isso por interesse, por vontade de ganhar dinheiro, de receber presentes. Era barganha. E quantos em nosso meio que estão conduzindo uma igreja inteira ao erro? Por interesses pessoais, por interesses financeiros. Tudo com o objetivo principal de alcançar dinheiro. O sangue de Jesus tem poder. E alguém que está pelo Espírito de Deus precisa identificar e condenar essa prática e cortar esse mal pela raiz. Não aceitar. Você entendeu? E aí Jesus aponta outro pecado aqui da igreja de Pérgamo. Qual era, irmã Jaqueline? Outro pecado oculto. Havia um segundo grupo ensinando falsas doutrinas. Eram os nicolaítas. Pregavam uma doutrina destrutiva muito parecida com a de Balaão. Os frascos eram diferentes, só que o veneno era o mesmo. Você entende? Os frascos eram diferentes, mas o veneno era o mesmo. E aí a gente precisa parar para observar que aquilo que era obra dos nicolaítas na igreja de Éfeso passou a ser doutrina dos nicolaítas na igreja de Pérgamo. Veja aí a situação ganhando proporção. O que era apenas uma atitude, o que era apenas uma ação isolada de um grupo, passou a ser doutrina para uma igreja inteira em outra situação. A tradição conta que Nicolau foi um dos primeiros líderes da igreja. Mas, apostatando, né? Ou seja, abandonando a sua fé, ele começou a ensinar que o crente pode viver como quiser. Será que alguma coisa se assemelha aos nossos dias de hoje? Nicolau abandonou a fé e começou a ensinar que o crente podia viver como ele quisesse.
O seu objetivo qual era? Achar um meio termo entre a vida cristã e os costumes da sociedade greco-romana. E por acaso hoje é diferente? Não tem muita gente por aí, ou muitos líderes, muitas igrejas sem compromisso com o reino, que a pessoa chega lá e fica do jeito que tá, e o novo convertido sem orientação fica achando que precisa, que pode levar uma vida, um evangelho do jeito que ele quiser, né? Ou às vezes não são líderes, são pequenos grupos dentro da igreja que o pastor está lá pregando a doutrina, ensinando, combatendo, e aquele pequeno grupo está dizendo que nada, esse pastor está querendo exigir demais, a gente está no século XXI, as coisas mudaram, as coisas hoje são diferentes, e o pequeno grupo está ali, Deus não quer isso, Deus só quer o coração, Deus só quer isso, Deus não quer aquilo. Por acaso a gente está diferente da doutrina de Nicolau? Observe que, na realidade, os nicolaítas, eles combinavam os ideais cristãos com a imoralidade e a idolatria. Mais uma vez falando sobre imoralidade. O resultado era uma heresia enorme que ameaçava a existência da igreja de Pérgamo. Eles pervertiam a graça de Deus. Ou seja, a gente está no tempo da graça, a gente pode fazer tudo que Deus perdoa, né? A gente está no tempo da graça, a gente pode pecar, porque quantas vezes a gente pecar, Deus vai perdoar, não é? E com isso os nicolaítas desvirtuavam o entendimento dos cristãos. E com o seu antinomianismo, né? Eles ensinavam que nenhuma lei moral de Jesus está vinculada ao cristão atual. Olha como essa palavra é mais atual do que nunca. Eles reafirmavam a idolatria de Balaão. Eles encorajavam os crentes a se envolverem com todo tipo de perversão e de imoralidade. E deixa eu abrir aqui um parêntese para a gente terminar. Você pergunta assim, o que é idolatria, irmã Jaqueline? Qualquer coisa ou pessoa mais importante do que Deus na sua vida. O que é idolatria? Qualquer pessoa ou qualquer coisa que seja mais importante do que Deus na sua vida. Amar, temer, servir ou desejar alguma coisa mais do que a Deus é idolatria. É o que se acha entre nós e o Senhor. Sabe? Aquilo que divide o nosso coração entre nós e o Senhor. Um ídolo, ele pode ser uma estátua entalhada em mármore, em talão de cheque, em carro, um barco, uma casa. Não pense que um ídolo é só uma estátua, como alguns costumam dizer, não. Tem tantos ídolos no nosso coração que não é uma estátua. Às vezes é um marido que você ama mais do que a Deus. É uma esposa que você ama mais do que a Deus. É um filho que você ama mais do que a Deus. É um emprego, é um carro, é um bem que você ama mais do que a Deus. Pode ser um diploma numa moldura, uma causa, um talento que você tem, ou um físico bem desenvolvido e bronzeado. Quantas pessoas hoje, ainda mais nesse século em que a mídia propaga o corpo da mulher ideal, o corpo do homem ideal, e quantas pessoas que adoram o próprio corpo, é o culto, é o homem. A mídia está por aí dizendo a mulher mais bonita do mundo, a mulher mais gostosa do mundo. Todo ano sai na revista, né? A mulher mais sensual do mundo. E a mulher está lá se achando, o cara está lá se achando. Isso é idolatria. Isso é culto ao próprio corpo. Idolatria é qualquer coisa ou pessoa que ocupe o primeiro plano em sua vida ao invés de Jesus. Quando você se entristece porque uma coisa falta na sua vida, eu posso chegar a dizer que isso é o começo de uma idolatria, porque o cristão que ama Jesus mais do que do que qualquer outra coisa, ele não pensa em abandonar a fé porque algo lhe falta, porque ele sente a ausência de alguma coisa na sua vida. Não. Não. Aleluia. Você acha que nós temos esses ensinamentos em nossa igreja hoje dos nicolaítas? Pense. É claro que sim.
Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Nunca a doutrina de Balaão e dos nicolaítas esteve tão presente como em nossos dias. E estes mestres tentam, sabe, eles tentam minar a nossa fé. Eles tentam minar a carne com as suas concupiscências. Eles ensinam o seguinte: buscai primeiro o reino deste mundo e as coisas espirituais vos serão acrescentadas. Não é buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não. Muitos estão ensinando por aí: buscai primeiramente as coisas desse mundo e as coisas espirituais são acrescentadas. E essa heresia alimenta a ganância das pessoas, desperta o materialismo, estipula o mundanismo e a cobiça no coração das pessoas. Em resumo, tudo contrário ao que diz a palavra de Deus. E ainda mais, da mesma forma que em Pérgamo, há ensinadores e mestres hoje rebaixando o padrão de pureza. A pureza hoje já não é a pureza de antigamente. Santidade hoje já não é a mesma santidade de antigamente. Alguns dizem, né? Muitas igrejas e denominações já consentem na ordenação, sabe, do casamento homossexual, como nós estamos vendo aí nas redes sociais. Aliás, até fundam igrejas para eles, né? No Rio de Janeiro, uma missionária que era muito conhecida no mundo inteiro, ela hoje está com uma igreja para os homossexuais no Rio de Janeiro. Ou seja, igreja conforme as conveniências humanas. Nada contra os homossexuais, eu repito, amo a eles e devemos amar, orar. São pessoas carentes de Deus. A gente não concorda com as práticas, porque são contrárias ao que a nossa fé defende, ao que a palavra de Deus diz. Outras aprovam o divórcio, por qualquer motivo. Outras aprovam uniões sem o devido respaldo bíblico. Outras ainda reintegram imorais ao santo ministério, ou seja, levam pessoas aos altares da igreja e são pessoas imorais, pessoas vivendo uma vida de pecado, toleram pessoas amigadas, aprovam o aborto como forma de controlar a natalidade. Estão falhando da disciplina. Essa é a doutrina imoral de Balaão e de Nicolau. E um outro detalhe aqui para eu fechar essa palavra. A palavra prostituição ou imoralidade, que vem do grego porneia, é abrangente. Ela não é limitada, ela é abrangente. Ela inclui todas as formas de perversão sexual, ou seja, adultério, sexo antes do casamento, é a chamada fornicação, homossexualidade, pornografia, travestismo, sensualidade. Entende? A igreja não pode tolerar essas práticas. Nós precisamos desembainhar a espada de dois fios, como disse Jesus, e removê-los do meio dos santos. A Bíblia não mudou e Deus também não. Aleluia! 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 Precisamos remover essas pessoas que defendem essas coisas do meio do povo de Deus. E qual era a solução para a igreja de Pérgamo? Veja que após esse diagnóstico, o grande médico prescreve a cura. O grande médico chamado Jesus, ele prescreve a cura. O quê? Uma cirurgia cardíaca. Veja aí o versículo 16. Arrepende-te, porque senão, em breve eu virei contra ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Contra estes eu batalharei com a espada da minha boca. Entenda que o arrependimento exige mudança de opinião sobre o pecado.
Mudança de coração, mudança de vontade, ou seja, uma mudança radical, isso é arrependimento. Eu não posso me arrepender e continuar do mesmo jeito. Eu sei que são palavras fortes. Eu sei que são palavras que você não esperava ouvir nessa madrugada. Mas sérios perigos aguardam os que continuam na idolatria e na imoralidade. Estes perigos requerem medidas urgentes, medidas radicais. Jesus não diz, está certo, eu entendo vocês, eu tenho graça ilimitada e perdão sem fim, então vivam como vocês conseguem. Jesus não diz isso. Pelo contrário, a palavra de Jesus é incisiva e não há acordo, é um aviso taxativo. Trata-se de uma visita especial para julgar a igreja. Se vocês não se arrependerem, breve eu virei contra vocês e batalharei contra eles com a espada da minha boca. Aleluia. Aleluia. E semelhante a esse julgamento cairá sobre Balaão. Os balaamitas, os nicolaítas de Pérgamo não iam ficar impunes. A igreja precisa expulsar o pecado para que Jesus não a expulse da sua presença. É melhor a igreja expulsar o pecado antes que o próprio Deus expulse a igreja da sua presença. Se ela não disciplinar os seus membros, o Senhor far-lhe-á uma guerra com a espada de dois gumes. Jesus lutará contra qualquer igreja que tolerar o pecado. Ele lutará contra toda e qualquer tipo de imoralidade, de idolatria. Oh, meu Deus. Ser tolerante com essas doutrinas faz da igreja cúmplice de Balaão e de Nicolau. Mas a mensagem contida na carta é bem mais clara. Idolatria e imoralidade não serão toleradas. A igreja de Cristo é santa. Oh, aleluia. Aleluia. Versículo 17, para a gente caminhar para o final. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra o novo nome escrito, qual ninguém conhece, senão aquele que a recebe. Meu Deus. É estreito, né? É forte. Olhe que Jesus, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, ele conclui com uma palavra de conforto. Novamente, Jesus adverte, diz, o que ele diz tem que ser ouvido. Aquele que tem ouvidos, ouça. A igreja precisa guardar o alerta de Jesus. Ouvir e tornar a pecar não é ouvir corretamente. Precisamos ouvir o que o Espírito diz e seguir o seu conselho. Colocar em prática essa palavra. E havia aqui uma promessa para a igreja de Pérgamo. E se a igreja se arrepender? Se a igreja se desfizer do seu compromisso com o pecado? E se a igreja banir a doutrina e a imoralidade do seu meio? Qual é a promessa? Oh, aleluia! Esse Jesus é cheio de misericórdia. Novamente, Jesus dá um antídoto do céu com a finalidade de motivar o seu povo a lhe obedecer, a obedecer a sua palavra. Ele fala da glória futura como incentivo para um compromisso presente. Ele fala do que nos espera no futuro como um compromisso, sabe? Como um incentivo para nós nos comprometermos com a santidade no presente. E grandes bênçãos são prometidas ao que vencer os pecados que Jesus condena aqui nessa carta. O que importa é como reagimos ao receber a mensagem do Senhor. Aqueles que se arrependem, Jesus promete o maná escondido, a pedra branca e um novo nome. Aleluia!
O que é o maná escondido, irmã Jaqueline? No Antigo Testamento era a comida do céu com que Deus alimentava o seu povo no deserto. Quando de seu encontro com Balaão, Israel ainda se alimentava com o maná. E aí veja que contraste com o alimento oferecido aos ídolos, né? O maná era uma comida santa. E hoje nós entendemos que Cristo é o verdadeiro maná. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Isso fala da nossa comunhão com Ele. Cristo convidou Laodiceia a cear junto com Ele. A ceia demonstra comunhão íntima e somente os crentes recebem a promessa da doce e eterna comunhão com Cristo. Por que o maná escondido? Porque ser a doce comunhão que o mundo não conhece. Porque é a doce comunhão que o mundo não conhece. Só pode ser conhecido através da fé. Jesus oferece o pão espiritual que não pode ser visto pelos olhos naturais dos homens. E por último, a pedra branca. A pedra branca aqui pode significar a prática judicial da absolvição. O que é isso? Nos tempos antigos, o juiz dava o veredito colocando um seixo preto ou branco numa urna. O primeiro era a condenação, preto. O segundo seixo branco era a absolvição. Puf, ele selava. Entenda que se nós confessarmos os nossos pecados e nos arrependermos, Cristo registrará a nossa absolvição. Aleluia. A confissão traz o perdão. Somente o arrependimento pode reverter a decisão do tribunal de Cristo. Essas pedras brancas também eram oferecidas como símbolo de aceitação ou de admissão em um determinado evento especial. É o que Cristo promete aos verdadeiros crentes: aceitação e admissão. Aleluia. E ele termina dizendo: eu lhe darei um novo nome. Oh, glória a Deus! Os vencedores receberão um novo nome. Isso indica uma nova identidade, um novo estado e um novo começo. É a nova condição em Cristo. Este novo nome achava-se oculto aos outros. Ninguém sabe o que Cristo significa para mim. Entende? O relacionamento entre Cristo e o crente é tão íntimo, é tão pessoal, é uma experiência particular e muito reservada. Aleluia. Isso significa receber um novo nome, receber uma nova identidade, um novo estado, um novo começo. E aí você pergunta: como é que vai acontecer, irmã? Essas três promessas, quando é que elas vão se cumprir na sua vida? Entenda, chegará o dia em que seremos aceitos na presença do Senhor, significa pedra branca. Chegará o dia em que nós desfrutaremos da doce comunhão com o Senhor, significa maná escondido. Chegará o dia em que tudo de acordo com a nossa nova condição em Cristo. E aí nós receberemos um novo nome. O que essas imagens nos lembram? Sem dúvida, estes símbolos nos lembram o casamento. Um jovem casal de frente com o altar. O brilho na face da noiva reflete uma profunda alegria. Ela vai ao altar com a pedra branca no dedo, como símbolo de aceitação. Ela recebe o novo nome do seu esposo. E ela entra num relacionamento mais rico e profundo com aquele a quem a sua alma ama e tanto deseja. Aleluia. Deus usa o símbolo do casamento para demonstrar a nossa glória futura, um banquete que nos espera. No momento em que nós formos totalmente aceitos em um relacionamento mais íntimo com Ele, nós receberemos um novo nome, como a noiva recebe quando se casa. Aleluia. Glória a Deus. Os nossos corações serão cheios da gloriosa presença e alegria do amor pelo noivo e do noivo por nós.
Essas são as promessas para aqueles que forem fiéis. Guarde essa palavra em nome de Jesus. Eu sei que você nessa madrugada gostaria de ouvir outra coisa, mas o Senhor quer nos instruir pela sua palavra e quer nos mostrar que o segredo para a vitória está na nossa obediência, na nossa entrega, na nossa renúncia ao pecado. É isso que Deus deseja para nós. Que o Senhor nos ajude. Não é fácil ser fiel, mas não é impossível. Deus sabe que você tem condições de ser melhor. Deus sabe que eu tenho condições de ser melhor. Deus sabe que nós temos condições de vencer essa carne. Então guarde essa palavra em nome de Jesus.